Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação das súmulas do TST no direito do trabalho. Pois é, pessoal, quero aqui mais uma vez mostrar para vocês como é que nós aplicamos essas súmulas no dia a dia trabalhista. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo, que irá contribuir com o nosso canal. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que todos tenham essa oportunidade de conhecer sobre esse tema de direito do trabalho, conhecer as súmulas que são muito utilizadas no dia a dia da advocacia trabalhista. E pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma súmula referente a um assunto muito comum no dia a dia do advogado trabalhista. Quero conversar com vocês sobre descontos no salário, descontos salariais. E o TST, ele já se pronunciou diversas vezes sobre esse tema, principalmente quando nós conversamos aqui sobre a súmula 342 do TST. Por quê, pessoal? Com muita frequência já chegou aqui no meu escritório clientes reclamantes questionando que foram descontados de forma indevida. Isso acontece no decorrer do contrato de trabalho, isso acontece também na hora da rescisão do contrato de trabalho e algumas vezes esses descontos eles são ilícitos e outras vezes eles são lícitos. E nem sempre o reclamante ele tem ciência disso, mas na prática acontece muito. Posso dar um exemplo aqui para você de um desconto muito comum? Sempre tem aquele problema do atestado médico, quando o funcionário ele falta e não leva o atestado médico. Por exemplo, se o funcionário faltou e não levou o atestado médico, ou o atestado não foi aceito conforme os padrões da empresa, eu já falei aqui para vocês que provavelmente a empresa irá descontar aquele dia trabalhado, não trabalhado, ou aquelas horas não trabalhadas. Essa é a verdade. Agora, se o funcionário ele leva o atestado médico, se esse atestado preenche os requisitos, se a empresa descontar, ela está praticando uma conduta ilícita. Isso é algo muito comum. Eu dei o exemplo do dia a dia do desconto de faltas. Poderíamos aqui dar outros exemplos. Desconto de previdência, imposto de renda, descontos legais. Isso acontece. Agora, o que fala a súmula 342 do TST? Ela é bem clara ao afirmar o seguinte: quando no contrato de trabalho há previsão de descontos, como por exemplo, plano odontológico, plano de saúde hospitalar, o famoso plano de saúde, como eu coloquei aqui, plano de seguro, muitas empresas contratam de forma coletiva um seguro para o funcionário. Pode ser também que tenha um plano de previdência privada contratado pela empresa. Aí, se a empresa tem essa possibilidade, se a empresa oferece ao trabalhador essa possibilidade de ter plano de saúde, odontológico, previdência, às vezes um clube recreativo e associativo, isso é muito comum. Eu, quando era criança, eu ia no clube recreativo e associativo da empresa que minha mãe trabalhava. Tem esse desconto. No caso, essa empresa nem cobrava. Era uma empresa que entre nós maravilhosa. Era uma mãe.
Mas a maioria das empresas, tranquilamente, elas cobram e elas têm direito a isso. Só que a grande questão é o seguinte: a empresa oferece o plano de saúde, a empresa oferece o plano de seguro odontológico. O funcionário, ele não é obrigado a aceitar. Eu já recusei plano de saúde de empresa porque o meu plano de saúde era melhor. Então, a empresa, ela tem o direito de oferecer, naturalmente ela vai descontar um valor, porque geralmente é um contrato coletivo, é um plano empresa que vai ter até um valor mais reduzido do que se o funcionário fosse contratar por fora. Aí fica a critério do funcionário contratar ou não. Eu, por exemplo, na época, eu fiquei até com os dois, se não me engano, na verdade foi isso, eu fiquei com os dois planos, porque um abrangia uma coisa, o outro abrangia outra. E como o valor era pequeno, eu achei que valia a pena contratar. Mas nem todos os funcionários vão achar que vale a pena. Então acontece que a empresa oferece o plano de saúde, mas cabe ao funcionário aceitar ou não. Se o funcionário não aceitar o plano de saúde, se ele não quiser contratar o plano de seguro, o plano de previdência, a empresa jamais poderá descontar esse valor, porque é o que fala na CLT. Em regra, esses descontos são lícitos, a não ser que seja comprovada a coação da empresa contra o empregador. Por exemplo, a empresa, ela coage o funcionário a contratar aquele plano. Olha, se você tem que aceitar esse plano de saúde, é uma determinação da empresa, que muitas vezes fica até difícil do funcionário demonstrar isso. Então, se por exemplo, se a empresa embutiu e em nenhum momento comentou com o funcionário a inclusão, porque na realidade funciona da seguinte forma: você do setor de RH, você que trabalha no setor de RH da empresa, ou você que é dono da empresa, ou diretor, ou gerente da empresa, você tem que saber o seguinte: o setor de RH tem que emitir um documento e entregar esse documento para o funcionário, que ele está autorizando o desconto do plano de saúde. Aí o funcionário assina e entrega para o RH da empresa. Essa é a prova que a empresa vai ter. Se você é reclamante, nunca lhe foi perguntado por parte da empresa isso e já está descontando, você pode ou administrativamente requerer isso lá, pedir o cancelamento desse plano e, consequentemente, o principal objetivo, o cancelamento dos descontos. Porque aí, se ela não fizer um cancelamento e continuar descontando, ela está te coagindo e está sendo ilícita, ela está forçando a barra nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Então, perceba o seguinte: de cara, eu já quis começar dando a resposta da súmula. A súmula 342 autoriza os descontos desde que esses descontos sejam autorizados pelo funcionário. E esses descontos aqui, autorizados pelo funcionário, eles não violam o artigo 462 da CLT, porque é assim que termina a súmula, é isso que fala a súmula. Por que o artigo 462 da CLT? No artigo 462 está falando o seguinte: são vedados os descontos nos salários dos funcionários. Ele já está dizendo ali, ó, não pode descontar os salários dos funcionários, a não ser que tenha dolo, a não ser que tenha, ou então a exceção aqui, ó, a não ser que tenha previsão de desconto, dolo do funcionário, prejuízo, e salvo as exceções. E quais são as exceções? Adiantamento, desconto por lei e contrato coletivo. Adiantamento é aquele adiantamento
tem várias espécies de adiantamento. Às vezes, o funcionário pede um adiantamento para a empresa, é óbvio que a empresa, ela vai, na hora de pagar, ela vai descontar e não tem nem o que reclamar. Ou então aquelas empresas, que é muito comum isso, eles no dia 15, eles fazem um adiantamento, uma parte. Muitas empresas elas fazem isso. Elas pagam determinada parte do salário e no final do mês a outra parte do salário. Isso é muito comum. Também é um adiantamento. Então, quando receber lá no final do mês, ele vai receber só a parte que não foi adiantada. Desconto de lei é o desconto previsto em lei, cara. Essa é a realidade. Ele vai reclamar o funcionário, ele não pode reclamar se tem algum desconto determinado por lei. Se o imposto de renda desconta lá na fonte, o que é a fonte? É a fonte pagadora. Ele vai pagar já imposto de renda ali, ele não pode reclamar com a empresa. A empresa é obrigada a descontar. Previdência, descontado também, ela não pode reclamar. O funcionário não pode reclamar nem a empresa tem que descontar. A empresa tem que cumprir a lei. O que a empresa vai lá, faz os descontos legais, passa para o poder público e está tudo certo. Desconto permitido por lei. A mesma coisa, por exemplo, tem a ver ou com lei ou até com adiantamento. Muitas vezes na rescisão, na hora da rescisão, se você prestar atenção no termo de rescisão, tem duas partes no documento termo de rescisão. Tem valor a ser recebido e embaixo tem as deduções e por último valor líquido, né? Na primeira parte tem todas as verbas, aí dá, por exemplo, R$8.000. Aí embaixo tem deduções, das deduções legais, imposto de renda, previdência, adiantamento de vale transporte, adiantamento de vale refeição. E depois daquilo ali, o valor bruto era 8.000, virou 6.500, por exemplo. E no valor líquido vai receber 6.500, porque teve as deduções legais. Como eu disse, por exemplo, adiantamento de vale transporte, adiantamento de ticket de refeição. Digamos que o cara foi demitido lá no dia 10 vamos imaginar aqui, ele foi demitido no dia 10 de março. Só que no dia 1º de março, a empresa já adiantou para ele o vale transporte, já adiantou para ele o vale alimentação, o ticket de alimentação. Se ele foi demitido no dia 10, ele recebeu os valores referentes aos 30 dias, ao mês inteiro. Provavelmente a empresa no RH ela vai olhar e vai calcular. Ele trabalhou tantos dias, só que ele está sendo demitido no dia 10. E esses outros valores que a gente pagou para ele, vai dar de presente para ele? Não. Esses valores eu vou descontar. Eu adiantei, agora ele foi demitido, eu vou descontar. E está tudo certo. E vários reclamantes chegam aqui no meu escritório questionando isso, dizendo que foram descontados. Mas é lícita. A empresa pagou para você trabalhar e ela pagou para você, passou passagem de ida e volta para a empresa, ou para alimentação referente ao trabalho dela. Se você foi demitido da empresa, não tem mais porquê ela te pagar ticket e não tem porquê ela te pagar o vale transporte. Então ela vai pegar esse dinheiro de volta. E você como advogada, e você como advogada de empresa, você também tem que saber isso. Você como advogado de reclamante, você tem que explicar isso para o seu cliente ou para a sua cliente. E você como advogada ou advogado da empresa, muitas vezes quando você olhar a petição inicial e tiver que fazer a sua contestação, e se nessa contestação tiver um pedido de descontos salariais, devolução dos descontos,
por desconto indevido, você tem que entrar em contato com a empresa. Se você é um escritório terceirizado, se você é um advogado interno da empresa, liga para o RH, liga para o DP, fala lá, ó, eles estão pedindo aqui, ele está pedindo aqui desconto. Me passa aí a folha do ticket de refeição, me passa aí a informação do vale transporte, quando que você depositou, quando que a empresa depositou, faz jus essa reclamação dele. Ah, foi descontado porque ele foi demitido, o dinheiro sobrou. Então é isso, então você pega essa informação e coloca na sua contestação. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.